Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. É a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, na qual é composta pelo prefácio mais 3 capítulos. Nós chegamos agora ao capítulo 3, da qual nós vemos as ênfases missionárias e os objetivos. Nós vamos ver agora as ênfases de 1 a 3, das páginas 27 a 30. Se você quiser baixar a carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, senta www.metodista.org.br e aí você procura ali o link principal com a carta pastoral do Colégio Episcopal. Ou então você entra no Google e digita Igreja Metodista, e aí você entra e procura e faz o download desta carta. Chegamos então ao capítulo 3, que fala sobre as ênfases. São 6 ênfases, depois os objetivos, e nós vamos falar agora de 3 ênfases na qual são salientadas por toda esta carta, que é explicada. Nós já vimos no primeiro e no segundo capítulo. No primeiro capítulo, sobre o tema do sexênio, e agora no segundo capítulo sobre o tema do biênio, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, é o tema do sexênio. Produzem frutos de uma vida santificada, é o tema do biênio desses 2 anos, 2016 e 2017. E aí então agora nós vamos ver as ênfases e o objetivo de tudo isso. A primeira ênfase é estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local. A ênfase de escrever essa carta, de nós termos, é um parâmetro do que nós vamos fazer como comunidade local, é claro, atendendo à necessidade e à realidade de cada região, de cada estado, de cada município, mas todos temos algo em comum. E como metodistas, nós cremos que a igreja, em função do seu chamado divino, sempre é missionária. O fundamento da missão é a obra reconciliadora de Jesus. Por isso, colocar esta ênfase como prioridade absoluta significa reafirmar que somente a missão justifica a presença da igreja no mundo. Nós vemos que justifica ter a igreja no mundo, porque nós aceitamos Jesus e não vamos direto para o céu, é o zelo que nós devemos ter em evangelizar e levar o evangelho, em levar a notícia das boas novas, do perdão de Deus para todos aqueles que se arrependem. Assim como nós vemos em Lucas 24, 47 e 48, depois de Jesus ter ressuscitado, ele diz: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, nós estamos aqui na terra, e depois Jesus vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos aqui ainda por causa da necessidade de evangelizar e de levar a pregação do arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando por onde nós colocarmos nossos pés, por cada metodista que é testemunha dessas coisas, e depois na igreja local, no bairro, no trabalho, na família, onde quer que nós estejamos, nós vamos então ter essa ênfase, e essa primeira ênfase que nós temos que guardar no nosso coração, pois isso que justifica a igreja continuar no mundo. Senão não haveria uma justificativa, a gente aceita Jesus e subiria direto para o céu, certo? A segunda ênfase é revitalizar o carisma dos mistérios, do ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. O que é o ministério clérigo e leigo? O clérigo é o pastor, aquele que foi consagrado, o bispo na igreja metodista, e o leigo é o membro, o visitante que participa da igreja e que não tem um cargo eclesiástico, mas, no entanto, que participa do corpo. Então, nós queremos revitalizar o chamado de Deus
a vocação divina para que todos nós estejamos envolvidos, quer seja leigos ou clérigos, na missão de Deus. O ministério pastoral da Igreja Metodista é a categoria eclesiástica clérica na qual reconhece dentre os seus membros homens e mulheres vocacionados para o exercício do pastorado e, após sua formação e experiência probatória, os consagra para a missão. Igualmente, os documentos pastorais definem com muita clareza o papel do ministério ordenado na Igreja Metodista, que tem o seu espaço bem definido na legislação da Igreja, bem como os seus contornos próprios. Na Igreja Metodista, para alguém ser um pastor, na verdade o título não é de pastor, mas é de presbítero. Ele tem que fazer o curso de teologia metodista, ou se não for metodista, depois tem que fazer o curso de equivalência, depois fazer um ano do programa de orientação vocacional e depois, então, assim, entrar no período probatório de experiência comprovada, que pode ser de 2 a 5 anos, na qual o aspirante ao presbiterato vai ter que prestar a prova da ordem dos presbíteros, vai ter que ser avaliado pelo seu superintendente distrital, pela igreja que está, e pelos trabalhos que são feitos e que a comissão ministerial vai avaliá-lo durante esse período de 2 a 5 anos. E depois ele é consagrado, homens e mulheres, para fazerem parte da categoria eclesiástica da Igreja Metodista. No entanto, desde o início do metodismo, desde John Wesley, pela necessidade, foi se separando também para a missão pessoas que não eram cléricas, que não eram pastores, não eram presbíteros, mas que eram pessoas comuns que também adentraram para a missão de Deus, que não pode ser feita apenas por um pastor ou por uma pastora. Como nós vemos na ênfase do protestantismo, em 1 Pedro 2,9, em qual nós vemos o sacerdócio universal dos crentes. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para Deus, para o Senhor, todos, independente de sermos ou não chamados para um ministério pastoral, para ser um pastor da igreja, todos nós somos chamados para fazer a missão. Este Plano Nacional Missionário destaca o ministério pastoral entendido na visão protestante como um ministério especial chamado e preparado para zelar pela pura pregação da palavra, ministrar corretamente os sacramentos, zelar pelas marcas essenciais da igreja e ainda cuidar da comunidade missionária como um todo, tudo isso como um mandato da igreja. O carisma pastoral não é apenas individual, ele precisa de reconhecimento e sua integração ao carisma da igreja como uma dimensão de sua apostolicidade. Esse fato é assinalado de modo visível quando a igreja ordena para o ministério pastoral. Para isso, a tradição protestante reconhece no ministério pastoral o mandato da igreja e não apenas individual. No ministério pastoral não se pode sobrepor carismas ou qualidades pessoais ao carisma ministerial da igreja. Nós entendemos que, claro, como pastor de profissão, vamos ter o clérigo, mas toda a igreja é chamada para o pastoreio, para a missão, e na sua integração, na sua unidade. Então, ela vai levar a palavra para todos. É claro que no ministério pastoral é zelado a pura pregação da palavra, a ministração correta dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Isso é feito pelo ministério clérigo ou então pelo leigo autorizado, mas, no entanto, a igreja vai trabalhar junta no carisma individual, porque isso, no carisma pastoral, porque isso não é um chamado apenas individual, mas é um chamado para toda a igreja. Por isso nós temos que revitalizar o chamado de todos. A igreja metodista sempre optou por uma eclesiologia focada no sacerdócio universal de todos os crentes e por isso reafirma a importância
de uma igreja configurada nos dons, ministérios e frutos, entendendo que todas as pessoas são chamadas e vocacionadas, enviadas para a missão. Coloca-se perante os membros o conteúdo da nossa prática ministerial. Todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus por meio do batismo, são ministros do Evangelho, são chamados por Deus, preparados pela igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão em testemunho, serviço e evangelização. Então, todos nós temos dons que são dados pelo Espírito Santo, ministérios que são dados pelo Senhor Jesus, chamados para dar frutos, e assim o Pai nos poda, para que nós venhamos dar fruto, e muito fruto, e nisto o Pai é glorificado. Então, nisso, todos nós somos chamados para a missão, quer sejamos clérigos ou leigos, quer seja na integralidade, quer seja parcialmente, quer seja como uma pessoa comum, membro da igreja, batizada e vocacionada por Deus, pelo seu Santo Espírito, para testemunhar, servir e evangelizar. E aí a terceira ênfase que nós vamos ver hoje é promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. A Igreja Metodista tem revitalizado o programa do discipulado que havia desde o início da sua fundação, e isso foi a marca de John Wesley, de não apenas pregar para as multidões, de ir para fora, porque ele dizia que o mundo inteiro é minha paróquia, ou seja, o mundo inteiro é minha igreja, o local onde eu vou pregar, mas as pessoas que ouviam a pregação eram chamadas para participar das classes, das BEIDs, para que houvesse um discipulado e um cuidasse do outro. O discipulado, à luz do próprio Cristo, fundamenta a comunhão, a convivência, a comunicação e a formação do caráter das pessoas relacionadas com o Senhor e com sua comunidade. O discipulado precisa ser compreendido como um modo de ser igreja, assim sendo, não é um programa para atender o modismo eclesiástico. Ao contrário, mergulhando nos estudos do Evangelho, vamos perceber que o discipulado é uma condição para que as pessoas possam seguir o caminho aberto por Jesus Cristo. Ser discípula e discípula de Jesus é uma exigência. No início do seu ministério terreno, ele formou um grupo de discípulos e igualmente preparou essas pessoas, formando uma comunidade para viver a radicalidade do projeto do reino de Deus, produzindo frutos da fé, misericórdia, compaixão, justiça e amor, à luz do desafio do mandamento do Senhor. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, é a base do projeto do discipulado, ou seja, viver como Jesus viveu, perdoar como Jesus perdoou, sentir como Jesus sentiu, intervir como Jesus interveio, caminhar como Jesus caminhou, em obediência aos preceitos do Pai. No caminho do discipulado, ele confere identidade a cada discipulado ou discípula. Do mesmo modo, transmite instruções acerca dos desafios, das oportunidades para segui-lo com alegria e singeleza de coração. Também o movimento wesleyano impõe uma prática do discipulado focada na salvação, na santificação e no serviço em nossa comunidade cristã. As classes, como recriação da comunidade de fé, foram o segredo de uma implantação do movimento metodista. As classes produziam uma igreja inserida em sua realidade, utilizando da estrutura de testemunho mútuo, amparo e instrução. Eles tornavam possível o crescimento não apenas em termos numéricos, mas em qualidade e estilo de vida pessoal e comunitário. Wesley dizia não reconhecer religião que não fosse social. Então, Jesus mandou e disse: ide fazer discípulos. Como? Pregando a palavra, cheios do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da palavra, mas nós precisamos do discipulado para formar o caráter, para guiar as pessoas pelo caminho apertado e estreito que é da salvação. Então, nisso, a nossa perspectiva do discipulado é levar a pessoa a ser salva, ser santificada e vir a servir. Portanto, como diz Filipenses 2:12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação. Por isso que nós levamos a palavra da salvação às pessoas, para aqueles que ouçam, pois a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Cristo, e assim ela ouve, ela pode então crer, ela crendo, ela confessa com a boca, e ela tem que crer também com o coração.
tem que produzir frutos dignos de arrependimento, tem que produzir frutos dignos de mudança. Então ela tem que desenvolver a sua salvação. E a forma que nós entendemos que ela desenvolve a sua salvação é a partir da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a pessoa é salva, mas ela tem que desenvolver a sua santificação até que ela esteja pronta para o chamado do Senhor, o dia que ela chamar, pois sem santificação não veremos ao Senhor. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então nós temos que andar na santificação, ou seja, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que falava mal não fala mais. Por quê? Porque nós somos levados a ser a imagem de Cristo. Ele nos predestinou e nos chamou a ser a imagem de Cristo. O modelo do nosso discipulado é o modelo de ser igual a Cristo. Isto através da palavra, do Espírito Santo e do acompanhamento de perto do discipulado, que vai nos levar à salvação e vai nos desenvolver essa salvação com temor e tremor e vai nos levar à santidade, à mudança de vida. E não só isso, vai nos levar também ao serviço, como está escrito em Efésios 4, 12. Com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. À medida que nós somos salvos, santificados, nós vamos ser aperfeiçoados nos ministérios que Deus nos confia. Aqui ele está falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabemos que não apenas esses ministérios, tem outros ministérios como de socorros, ministérios também de governo. Tudo isso, tudo que nós vamos ministrar dentro do corpo, que a ministração é um serviço, é porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa santificação, para nós desenvolvermos também o nosso serviço para edificar o corpo de Cristo, e assim cheguemos à unidade e pleno conhecimento de Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo, a sermos cada vez mais levados como corpo de Cristo, a sermos igual a Jesus, a termos Jesus como modelo e a ter a unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como modelo de igreja, como modelo da unidade da igreja. Então, nessa direção de salvação, santidade e serviço, nós temos primeiramente estilo de vida em que Cristo é o modelo, ou seja, caminho, verdade e vida, à luz dos valores da fé cristã na perspectiva do reino de Deus. Então, para que nós queremos a salvação, a santificação e o serviço dentro do discipulado? Porque Jesus é o nosso modelo de estilo de vida. Nós queremos falar como Jesus falava, caminhar como Jesus caminhava, sentir como Jesus sentia, viver em plena comunhão com o Pai, em atos de piedade e atos de misericórdia para com o próximo. O método, então, para que isso aconteça, claro, nós temos que levar a palavra e precisamos do Espírito Santo, mas é um método de pastoreio na qual o pastor e a pastora dedicam maior atenção aos grupos pequenos e promovem dessa forma um relacionamento mais fraterno e de pastoreio mútuo, com líderes, assim como nós vemos desde o princípio, quando Jetro falou para Moisés colocar líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10, para que haja um pastoreio mútuo de todos, independente da igreja de repente ter só um pastor de ministério integral clérigo, mas de ter um grupo de líderes que o pastor cuida, e esses líderes cuidarem de pequenos grupos que vão cuidando uns dos outros, a ter um relacionamento fraterno e um pastoreio mútuo para o desenvolvimento da salvação, santificação e serviço, na perspectiva de que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. E a estratégia para o cumprimento da missão, visando a evangelização e o crescimento, nos termos do ensino de Jesus, enviando seus discípulos, o discipulado integrado à missão da igreja, mantendo-se sempre
perspectiva de salvação, santificação e serviço. Então, para o crescimento, a nossa estratégia de evangelização e crescimento é através de Jesus, é o modelo, o pastoreio mútuo, e aí então nós somos enviados para discipularmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, para fazer a missão da igreja no mundo, da evangelização, pois isso justifica a igreja estar no mundo, e aí então levarmos todos a salvação, santificação e serviço. Esses foram as três primeiras ênfases do capítulo 3, na qual temos ênfases missionárias e objetivos. São 6 ênfases, vimos as 3 primeiras, e depois nós vamos ver no próximo a quarta, quinta e a sexta ênfase na próxima mensagem. Nós estamos então trabalhando a carta do Colégio Episcopal sobre o tema do sexênio, discípulos e discípulas dos caminhos da missão, sobre o tema do biênio, produzem frutos de uma vida santificada, para chegarmos à visão que nós temos como igreja, comunidade missionária, serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra, para participarmos da missão de Deus no mundo e na sua ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Isso através do discipulado, através de nós, como igreja, fazermos a missão de Deus no mundo, por isso estamos ainda no mundo, através de todos somos chamados, clérigos ou leigos, para o ministério sacerdotal, que é de todos os crentes, e aí então para discipularmos na perspectiva de salvação, santificação e serviço, no modelo que Cristo é o nosso modelo de perfeição. Nós vamos cuidar um dos outros e nós vamos então ter essa forma de evangelizar, de crescer como a nossa missão. Amém? Então oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Não queremos apenas falar sobre essas coisas, mas vivê-las. Nos ajuda que isso possa realmente acontecer no mundo espiritual, para que aconteça no nosso coração, para que o Senhor nos capacite com o poder do alto, para simplificarmos as coisas e colocar em prática, em amor, para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não te conhecem e para que nós possamos, ó Deus, não só alcançá-los pela salvação, mas levá-los à santificação e assim também levá-los ao serviço, que é o resultado daquele que crê em ti realmente, pois se o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir, quanto mais nós que somos, então, lavados e remidos no sangue do Filho do Homem, de Jesus Cristo. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.